Olá, sejam bem-vindos ao SantaCast Direto na Causa, o podcast que vai além dos sintomas. Eu sou o Glauco. E eu sou o Júlio. E o episódio de hoje, pessoal, lembrando que é toda quinta-feira, mas esse aqui é importante. Esse é muito importante. Sobre o que é, Glauco? Estilo de vida e a influência dos hormônios. Como o hormônio influencia no estilo de vida? O estilo do style. Style da life. Style. Tá certo, tá certo. E para falar desse tema, quem que é o nosso convidado? Glauco, eu tô um pouco confuso sobre o nome dela. Mas vamos lá. Carla Morim ou Cibele Spinelli? Carla Morim era cardiologista, era o sonho. E agora, Cibele Spinelli, nutróloga. Doutora, seja bem-vinda ao podcast SantaCast. É uma honra, né, Glauco, ter a doutora aqui. A sala é nossa, doutora. Obrigada, fica à vontade. Gente, obrigada pelo convite. E por que Cibele Spinelli, Carla Morim? E por que nutrologia, Vocês né, adoraram doutora? Adorei, isso, né? Vocês adoraram. Adorei, manda. Eu tenho dois nomes. É dupla personalidade, Você pega o doutora? cartão, toma coisa no Quase. cartão. Mas ele é nutróloga? Conta. Bom, vamos começar pelo nome completo, que é Carla Cibele Spinelli Amorim. Então isso é importante porque Carla é o meu primeiro nome, mas eu sou a Cibele Spinelli. Entendi. E Amorim é o último. Então quando a gente tem que usar o primeiro e o último é Carla Amorim. Mas o nome divulgado aí é Cibele Spinelli. Ótimo. E você falou cardiologista. Eu comecei, quando eu terminei a faculdade, fiz residência de clínica, eu comecei a fazer residência de cardiologia. Queria ser cardiologista. Cardiologista, Aí doutora. eu fiz 3 meses e desisti. Falei, o que eu quero? O que eu vou fazer? Eu não Mas encontrei. por quê, doutora? Cardiologia era... Não era o que eu queria. Era válvula e sopro. Eu falei, gente, não é meu mundo. Válvula e sopro comigo. Não quero mais, assim, não quero olhar, né, o coração, quero olhar o contexto. E aí eu conheci a nutrologia, que não é uma especialidade que a gente tem na faculdade, não tive, né? E aí eu morava em Aracaju na época, e aí tinha alguns nutrólogos que faziam a parte de terapia nutricional no hospital. Uhum. E aí eu conheci a especialidade, falei, nossa, quero fazer. E aí eu voltei, fui para Ribeirão, fiz nutrologia lá. E depois eu fiz a prova de título e aí foquei e desde então eu venho estudando e isso não só hoje eu pratico, né, na vida dos meus pacientes, mas na minha vida pessoal. Eu digo que a nutrologia mudou a minha vida e é isso que eu quero fazer. Mudar a vida das outras Exatamente. pessoas. E as pessoas têm dúvida do que é a nutrologia, né, doutora? tem. Confunde um pouco a nutrição. Nossa, gêmeo. Gente, para com vocês isso. são muito gêmeos, Não, não né? vale, né? Eu quero perguntar o cara que eu corto, que hoje eu tô nas perguntas. Hoje Você segura essa samba aí. tá bom. Confunde, doutora. Confundem. Acredito que hoje menos, porque a rede social tem trazido muito essa informação. Mas confundem muito. O que é o nutricionista? Qual que é a diferença do nutrólogo e do nutricionista? Hoje mesmo eu falei para a paciente, olha, porque eu encaminho todos os meus pacientes para o nutricionista. Ela já... E aí ela, mas e você? Eu falei, Onde você fica? Eu tô fazendo o que aqui? Você não é aí eu profissional, falei, tá olha, a gente vai cuidar da tua saúde, de todas as suas vitaminas, de todo o seu estilo de vida, de sua suplementação. Eu avalio o plano alimentar da paciente, mas quem vai calcular, individualizar, e junto eu sempre discuto com o nutricionista, quem vai calcular isso é o nutricionista. Então, são especialidades que se complementam, elas não são rivais. Que legal. É bom, Elas agregam. E aí vem na parte hormonal, né, doutora? Exato. Esse estilo de vida, porque aí a nutrição não pode, e aí vem o nutrólogo para fazer essa questão da reposição. Exato. E é um assunto, né, doutora, do momento, a reposição hormonal. Com certeza. E assim, as pessoas precisam entender que é repor hormônio para quando realmente houver necessidade, diferente de você falar de uma anabolização, que aí já é um outro assunto, né? Que seria... Até eu daria outro podcast. Exatamente. Né? Então... Fica aí, anabolizante. Anabolizante de para o lado. próximo, tá? Next. Next. Vem pra cá, vamos lá. Mas é quebrar um tabu, né? E eu comecei a estudar muito isso, porque apesar de ainda ver... Porque eu digo que a nutrologia, ela invade um pouquinho outras especialidades. Isso, inclusive, na medicina ainda traz alguns conflitos. Porque eu entro um pouquinho na endócrino, eu entro um pouquinho na cardio, eu entro um pouquinho na gastro. Mas é assim, é óbvio que eu também encaminho meus pacientes quando eu preciso para esses especialistas. Mas a nutrologia, ela tem um olhar todo. Então, a paciente está fazendo reposição hormonal ou tem indicação, eu posso iniciar, mas vai precisar do ginecologista, que precisa ter um olhar mais específico ali para a mama. Mas eu sabendo indicação e contraindicação, isso é maravilhoso. E trazer para a paciente que o estilo de vida dela vai trazer benefício em relação à reposição hormonal. Porque não é simplesmente toma aqui o hormônio e joga num terreno que está inflamado. O que seria isso? Uma paciente que está sobrepeso, que
está obesa e que vai ganhar mais peso quando entrar na menopausa, que a gordura visceral vai aumentar. Então, você preparar o terreno e você mostrar que o estilo de vida dela, um intestino saudável, sair do sedentarismo, ter uma alimentação equilibrada, vai ter mais benefício. Porque não é só lá passar o estradiol na coxa, né? Isso Sim, vai ser o pessoal acha que metabolizado. eu já passo aqui, E ó, para na que coxa, via eu tô- vai ser? Então, assim, você precisa entender. Se você tem um intestino saudável, essas vias de metabolização do estradiol, ela vai seguir uma via boa, né? Aí Então, exato. Então, não é simplesmente, toma aqui que daqui 6 meses você repete seu exame, eu volto daqui 1 ano. Então, você precisa entender. Até essas bactérias do seu intestino são importantes para metabolizar o estradiol. Sim. O Ai, intestino- lindo, né, o gente? intestino Maravilhoso. Não, o corpo humano é... A máquina complexa, né? Se transforma. E, doutora, e qual que é a maior dúvida em relação ao hormônio dos seus pacientes? Assim, eles chegam no consultório, doutora, eu quero fazer uma reposição hormonal, mas tem uma Câncer é a Câncer. dúvida. É. Por que, doutora? Isso? Existia um trabalho, não me lembro se é década de 70, eu acredito, que falava que reposição hormonal dava câncer. Mas esse trabalho, ele foi feito em mulheres que já tinham mais de 10 anos de menopausa, foi feito com mulheres com reposição hormonal oral, tá? Tem toda essa questão de passagem hepática. Então, isso trouxe muito impacto e ficou muitos anos a mulher sem fazer reposição hormonal, porque esse trabalho mostrou que realmente aumentava a incidência de câncer. Hoje a gente sabe que hoje a via transdérmica, né, o gel, é uma excelente via, desde que a mulher não tenha contraindicação. E aí uma dúvida muito, mas a minha mãe teve câncer de mama, ou a minha irmã teve câncer de mama. Não contraindica, a não ser que a paciente já tivesse tido um câncer de mama. Então, exato. Então, vai ter as contraindicações absolutas e as relativas, que você vai avaliar ali, um mioma, outras coisas, mas o que eu sempre trago na minha consulta de nutrologia é que o estilo de vida dela vai impactar, porque você pode ter um câncer de mama sem fazer reposição hormonal. 20% é genético, 80% é estilo de vida. Então, se eu não falar dos 80% e focar nos 20%, eu não vou estar dando a importância necessária. Então, o paciente tem muito que trabalhar. Igual a doutora estava Exato. falando, assim, porque é mais difícil, né? Porque você tem que Exatamente. mudar o comportamento. Aí tem que estudar psicologia também, doutora? Um pouquinho, né? Mas a gente encaminha para psicólogo também. Você vê como que É tudo multidisciplinar, é tudo muito legal. Hoje, holístico, o médico né? ele precisa ouvir, né, o paciente. Porque, gente, a gente veio de uma medicina, e a gente vem ainda, que isso está numa transição. Que o Exato, paciente doutora. chega aqui, o que você tem? Eu tenho isso. Tá. Tipo, uma coisa muito protocolada, 5, 10 minutos. Esses dias a paciente me contou que ela ia ao médico dela, já ia numa sala, a enfermeira ajudava a fazer a coleta do preventivo, já entrava na sala, o médico já tinha visto, já vi seus exames, tá tudo bem, daqui 6 meses você volta. Tipo, não queria saber se ela tinha um sintoma, como é que ela tá. E talvez ela estava até com medo de perguntar pro médico, né? Porque às vezes tem isso, doutora, às vezes do paciente ficar um pouco tímido de perguntar. Tem. É porque veio uma medicina que tinha o médico assim como um Deus. E, gente, né, eu sou um profissional que tá ali, que eu falo assim, eu não tô... Né, eu tô ao seu lado, né? Sim, você é sapiens também. Exatamente. Então, assim, eu quero te ouvir. E o que não tiver ao meu alcance, a gente precisa ter muita humildade também de falar. É porque a medicina é um campo muito, muito, muito amplo, né? Mas existe um preconceito aí, talvez, da medicina tradicional em relação a essa questão de reposição hormonal ou não ainda? Ou isso já vem caiu? Mudando muito. Mas tem médicos que ficaram ali, que não se atualizaram. E tem médico que buscou, mas talvez por uma falta de... Não quis, né? Porque ele não quis. Falou, pra mim não é a área que ele quer seguir e é ok também. Não é nem uma crítica quem não fez. Mas a medicina, ela tem mudado e ela tem evoluído muito. Evoluiu. Então, se você estuda hoje, você sabe que uma reposição hormonal bem feita, com uma mudança de estilo de vida, ela vai, com certeza, minimizar. É aquilo, né? Você vai ter câncer. Você pode ter câncer sem fazer reposição hormonal, com a sua qualidade de vida lá no chão, porque você não fez reposição hormonal. Esse é o Pareto de novo, né? 80-20 de novo, né? Gente, porque a mulher, ela é um turbilhão de emoções a vida inteira dela. E ela envelhece antes de nascer. Jesus. Ai, gente, não é isso. Até deu problema no microfone. Como assim? Peraí. Eu vou explicar, vamos lá. Sofre desde quando... Ô, doutor. Eu sou pai de menina. Eu sou pai de doutor, menina fala assim. também. Mas isso é importante, porque a mulher, ela tem a formação dos folículos dela lá na 20ª semana de gestação, aí ela já começa a perder. Quando a gente chega, que a gente menstrua, chega na menarca, não, sua cara tá ótima, Eu tô assim, meu assim, Deus, meio- gente, o que ela vai falar? Já vem. Ai.
Então, quando ela chega na menarca, ela tem apenas 10% dos folículos dela. E aquilo ela vai perdendo até ela entrar na menopausa. Que aí vão ter fatores que vão interferir nisso, né? Tem mulher que vai entrar na menopausa precoce. Então, a gente já está perdendo folículo antes de nascer. E aí, uma hora, acaba, que é a reserva ovariana, né? Esses folículos acabam, a mulher entra na menopausa. Você falou até da mulher, você... Te cortei? Não, eu ia falar saúde ovariana, é um tema importante, né, doutora? Importantíssimo. Essa parte da... Até tem alguns lançamentos no segmento, mas pode, desculpa. Não, agora colou placa aqui. Agora você me cortou, esqueci. Então, eu vou falar dos ovários, gente. Então faz os ovários. Tá bom, eu joguei do Agora ovário. falar dessa- não, bem, pá. Agora volta, que eu lembrei de... Mas peraí. Parque de diversão, montanha-russa. Pera aí. doutora. Montanha-russa. Mas se for importante, É a guarda o expressão que eu ovário, mais eu falo. quero saber Vai sobre falar isso aí. Calma, é a montanha-russa. A doutora tava O que comentando eu com a gente digo que é da uma montanha-russa? montanha-russa. Porque assim, a mulher, montanha-russa, eu vou começar falando de menarca e menopausa. Então, ela entrou na menarca, aumentou o estradiol. Aí, a adolescente começa a ter alteração de humor, né? Por todo esse... Aí, entrou na menopausa, aquela curvinha lá embaixo, acabou o estradiol, né? Então, assim, ali não pode ser o fim da linha, né, gente? Acabou, baixou o estradiol, acabou. E aí, eu digo durante o mês, porque durante o mês a gente também tem essa montanha-russa de sobe estradiol, desce estradiol. Então, mulher ovulando, toda mulher sabe disso. Quando ela tá ovulando, ela tá maravilhosa. Ela tá bem, performando, cognição, libido, tudo tá, se sente inteligente, se sente... Vai, high Aí tech. ela vai pro período pré-menstrual. Ai, Aí. gente, é isso. Aí, a mulher sabe. Então, hoje, eu falo, a gente consegue minimizar através de entender... Primeiro, você precisa entender fisiologia. Então, eu sei que magnésio, vitamina B6, tudo isso é importante para ativar e para melhorar e para tratar uma TPM, se a gente for buscar a fisiologia. Então, tem como minimizar, mas fisiologicamente a gente é isso. Você Né? minimiza, É isso sobe aqui e fica- desce, porque a gente fomos feitas assim, a não ser que use o anticoncepcional, ou que não menstrue, ou que está na menopausa. Doutor, e... Você vai perguntar? Eu tô cortando. Não, eu tô fazendo o seguinte, vou deixar você. Eu tô Se dando você não aquelas... falar, eu entro. Você viu? Eu tô dando aquelas Né? caneladas em você. Vai. Não, porque assim, ó, a gente pensa estradiol, cortisol, progesterona, testosterona. Tem outros, mas porque geralmente sempre citam esse, mas tem outros Então, ali. você falou de cortisol, é até interessante. Porque sempre que eu falo do cortisol, eu falo da melatonina. E para eu falar da melatonina, a gente precisa de melatonina para produzir hormônio. Por quê? Estradiol, testosterona, GH é produzido de noite. Então, se você não tem uma queda do cortisol e um aumento da melatonina, você não produz os hormônios que você precisa. Então a melatonina tem que estar. Tem que estar. E aí a pessoa acorda cansada, o que ela faz no dia seguinte? Toma café. Ou o Ener. E energético, né? Aquele que te dá asas. Esse voa. É capaz E aí, de... à noite, o sono tá ruim, porque teve que estimular o dia inteiro. E aí não dorme o suficiente ou dorme por exaustão. Vai ter produção hormonal eficiente? Não vai. Não vai. Então, muitas vezes eu falo, a gente alinhar isso, às vezes tá tão simples e a gente quer complicar, sabe? Então, por isso que eu gosto tanto de falar sobre estilo de vida. Porque se você jantar mais cedo, evitar um pico de cortisol antes de dormir, produzir sua melatonina, respeitar a fisiologia, o corpo é muito perfeito, né? Doutor, e até que horas, assim, a alimentação, mais ou menos? Eu sei que Ideal Ideal. você jantar entre umas 8, 8 e meia, no máximo, porque aí você começa já... Se preparar para isso, né? Mas, E a quantidade de carboidrato que você vai ter à noite, não é que carboidrato à noite engorda, mas é o tipo que você vai ter. Você fazer um pico de insulina, você aumenta cortisol, se aumentou o cortisol, não produz melatonina. E aí, o seu sono... Exato, ou carne vermelha, mais de 8 horas para ser digerida, gente. Então, Comer você carne, comer carne à vermelha noite. à noite... Então assim, são pequenos detalhes. Caramba... Não Eu é. sei que a carne demora, mas eu não sei, à noite, por isso que talvez a pessoa, vamos supor, eu às vezes quando como carne então à noite, quando eu sinto que meu sono tá, Carne é vermelha. carne vermelha. E, doutora, você tem paciente que fala assim, eu não consigo, doutora, fazer isso, eu não consigo mudar meu estilo. Quando chega, primeira consulta hoje, o perfil no seu consultório, é alguém, eu quero realmente mudar radicalmente minha vida, Sabe que eu recebo? ou já tá todo, como é que é? Ou tá Pronto. todo fufu, ou Ou tá pronto. Ou tá pronto. Você sabe que eu- Abriu o mindset, né? É o famoso O mindset. mindset. Eu Mudar, tenho né? muitos pacientes que chegam prontos, que eles querem prevenir, melhorar. Isso é ótimo. Eu falo que eu tenho muito paciente com muita saúde, assim, é pouca doença. Porque eles querem prevenir mesmo. Que bom, E que é bom. lindo isso, né? Querem melhorar, querem como é que a gente faz para envelhecer bem, quero saber como é que tá minhas vitaminas, quero entender o que eu tenho que melhorar, porque é individualizar
cada conduta, né? Não é aquela regra, eu sei que eu tenho que dormir, mas eu já tentei várias coisas e eu não tô conseguindo. E aí? Eu sei que eu tenho que fazer exercício, mas eu não tô cansada, tô fadigada, Como é que faz? Então, a primeira coisa é entender a dor do paciente. Você sabe que você tem que fazer exercício, mas você não está conseguindo fazer exercício. Por quê? Você está fadigada. Adianta eu chegar e falar assim, fulana, você vai ter que fazer exercício 7 vezes na semana. Ela nunca mais vai entrar. Imagina você chegar para mim e falar assim, Sibeli, preciso fazer exercício, tal, quero melhorar, quero hipertrofia, eu quero perder gordura, mas eu tô cansada pra caramba. Não, você vai treinar. Você tem que treinar e fazer dieta, treinar e fazer dieta. Porque parece fácil, né? Você fala, faz aí, mas... Aí gente, a pessoa não é. vai. Então, assim, primeira coisa, eu vou entender o porquê que ele tá com fadiga. E fadiga é uma queixa muito frequente no consultório. Fadiga em o que? Mental? Fadiga física assim, não também. é uma falta de ar, mas é uma falta de energia. Então, assim, a minha bateria acabou. Não haja café energético que vai que fazer não essa resolve, pessoa. Não que ao resolve. contrário, pode piorar. Pode piorar né? ainda. Aí você vai ver a qualidade do sono, aí você vai ver se tem uma deficiência de vitaminas do complexo B, então a B12. Aí geralmente tem um sintoma intestinal, aí você já pensa que não está absorvendo a B12. Então você vai linkando, sabe? Fadiga pós-Covid. Então, o Covid ele deu potencializou um monte de coisa. Inclusive na saúde feminina. Voltando para o nosso... Por que, doutora? Tá vendo? Ó, de novo, doutora, a gente tem uma teoria que é as janelinhas do Windows. A gente abre um monte. Sabe? Começa a abrir, a gente vai fechando. A gente conclui até o final. Mas a gente volta. Tá. A gente volta. Mas vamos lá. o que você ia... O Covid, ele trouxe alteração no ciclo menstrual feminino. Então, assim, as mulheres tiveram piora da TPM, tiveram mais cólica, tiveram alteração do ciclo menstrual e alteração de fertilidade. O que não sabe se isso é transitório ou não. Então, a gente não tem essa resposta. Mas que trouxe, eu sou uma prova viva disso. Sério, doutor? Sério, doutora? Meu ciclo menstrual nunca mais foi o mesmo pós-Covid. Sério? E olha, que é por isso que eu falo assim, às vezes as pessoas não percebem, mas como eu conheço muito, assim, a minha saúde, toda a minha rotina, eu sei que aquilo ali mudou. Então, eu comecei a ter cólica, coisa que eu não tinha. Então, eu falo que o Covid ele afeta do fio do cabelo ao dedão do pé. Então, como eu tenho um público feminino, e às vezes eu falo, você percebeu a alteração? Então, a reserva ovariana, falando de reserva ovariana funcional, existem alguns estudos que mostram que existe uma queda pós-Covid também. Não sabe se a mulher vai evoluir para uma menopausa ou se isso vai ser transitório. E o estradiol está envolvido aí, né, doutora? Sim. Todos eles, né? Sim. Todos eles. Porque ela vai agir no ovário mesmo, por conta de receptor ali. Dos receptores. Então, agir no ovário vai interferir no estradiol, no testosterona. E quando a doutora você compartilha esse caso com as pacientes também, doutora? Sempre. E aí elas ficam até mais, ai, que bom, não sou só eu no mundo. Eu gosto de falar isso, Mas né? é Porque bom, né, assim, doutora? Porque o povo tem medo de falar da experiência. Exatamente. Não, eu tenho que ser um Buda, né? Porque Não, todo mundo... gente, não, a gente eu sou humana tem, e eu tive Covid, né? Não, você é médico, doutora, você não vai ter o médico não fica doente, né? Você sabe quando eu fazia plantão, você fala, mano, tipo, tô comendo. Não tem que comer. Eu falo, gente, eu tenho 5 minutos para engolir uma comida e voltar para te atender, sabe? As pessoas não entendem que o médico fica doente. E é engraçado esse negócio, porque uma vez a gente leu sobre burnout, né? Que começou na área da saúde. Sim. Então, às vezes, as pessoas acham que o médico é uma máquina, ele não tem família, ele não tem... Ele não come. Vida da pessoa não come, ele fica ali só. Qual que é o seu problema? A solução tá aqui, eu vou resolver. É só um milagre. É só um milagre, e vai trazer um milagre, porque eu acredito que é isso, às vezes, né? E como isso está mudando... Doutora... Mas só o complemento do burnout que você falou, hoje da palestra, que eu dei uma palestra hoje à tarde, eu falei exatamente isso, sobre profissional da saúde, foi no hospital. 1 em cada 6 profissionais de saúde tem burnout. Então, assim, é muito, né? Não, e ainda a saúde foi para o ambiente corporativo. E aí você tem os empresários, você tem os funcionários, colaboradores ali também que estão vivendo isso. E é engraçado, né? E a pessoa fica fadigada, né, doutora? Sim, então é até interessante isso, porque assim, as empresas também precisam entender que para ela ter um resultado, ela precisa de um funcionário performando. Então não adianta você sobrecarregar o seu funcionário de atribuições e você não olhar para a saúde dele. Então acho que a empresa que consegue proporcionar isso para o funcionário também, de olhar para a sua saúde, de trazer uma meditação ali, ou de ter um momento de descanso. Trazer profissionais da saúde para falar. Legal isso, também. doutora, você comentou. Eu dei a palestra, eu até vi o seu Instagram. Você tem empresas que procuram isso, a palestra, assim, que eu acho legal, porque muda até a cabeça do funcionário, do colaborador. Porque às vezes ele está fadigado e ele está e trabalhando só falta um start. Ou alguém compartilhar algo que ele fala, nossa,
Eu não É parei isso. para olhar isso. Porque é isso, né, doutora? É Eu falo que acordar. é a minha missão essa. Essa é a missão. Até De a frase, falar, como é de que é que eu trazer falei, doutora? de trazer essa mensagem. Como é que é a mensagem, doutora? Ensinar uma nova medicina que com a ciência e empatia transforma vidas. É isso, né? Ó. É lindo, gente. E você falou de empatia. Coração, gente. Ó, senta o dedo no like. Segue o like. Compartilha. Curte aí, compartilha. Aproveitando já, pessoal, Nossa. tá chegando agora, dê seu like, se inscreva no canal, acione as notificações e se você gostou muito desse bate-papo aqui maravilhoso, compartilha com quem precisa ouvir essa informação. Gente, já me segue também, né? Ah, Fazer por o favor, merchan. ó, Merchan. segue a doutora. Como é que é o seu perfil, Meu doutora? arroba é doutora DRA Cibele Spinelli. Não E é vai estar Amorim. Não, é. e vai estar na descrição do vídeo, tá bom, pessoal? E doutora, você falando de empatia, você falou de empatia e eu coloquei aqui o ouvir que a doutora falou. É importante o médico ouvir. Essa questão, você acha que falta muita empatia hoje dos profissionais da saúde diante desse, que nem, com burnout, com toda essa alteração hormonal? É difícil ter empatia hoje. Isso é uma questão muito individual, mas olhando o contexto da medicina, que vem mudando, o médico hoje, principalmente o médico que está ali muito vinculado aos convênios, ele precisa atender, ele precisa produzir. Então, essa não é a medicina que eu exerço, entendeu? Essa medicina, isso foi uma escolha minha, eu não quero, porque eu quero, como é que em 10 minutos eu consigo entender meu paciente? Falo que eu fico uma consulta de 1h30, que ainda não consegui. E outra, é muita informação. Você acha que em 1h30, quanto por cento do conteúdo da minha consulta você vai levar embora? Ah, Pouco. Pouco, Então, a gente pouco. tem que traçar a estratégia e trazer também para o paciente, alinhar essas expectativas. Porque às vezes as pessoas chegam tão querendo que eu resolva a vida, e assim, não é em um mês que eu vou resolver, em nenhuma consulta. Sim. chega alguém falando assim, ai, doutor, eu quero ficar com o corpo igual da fulana. Ou Ai, não? você sabe não. que não. Ah, eu vi uma influenciadora que tem o corpo assim, eu quero Não, ficar ainda igual. bem. Ai, não. Aí eu já não é trago individualidade. Fala Falou, que é individualidade. É o segura seu seu melhor. samba. O seu, Segura seu samba. É que você não você igual. na sua melhor versão. Não é? Não, é verdade mesmo. Porque às vezes, igual a doutora falou, expectativa, né? Às vezes o paciente cria uma Alinhar a expectativa. É sempre bom, né? A mãe Porque, da assim, frustração. resultado, quando a gente está falando de estilo de vida, é diferente de você ir numa dermatologista e fazer um preenchimento. Você saiu dali, você olhou no espelho, você está preenchida. Tá boa. Né? Você viu na hora o resultado. Exato. Então, o que eu trago é que, assim, é um trabalho que você vai plantar. Essa semente você planta, você rega, e aí você vai colhendo os frutos dela ao longo da tua vida. E os pacientes conseguem, doutora, colocar em prática, assim, igual a doutora falou, tá fadigado, não consigo fazer atividade física. E aí vai uma conversa com esse paciente, como é Não, que e aí é, você doutora? entender a causa da fadiga. Então, por exemplo, vou citar um exemplo de uma mulher. Tá lá com fadiga, você vai entender ou tem uma deficiência de B12, clássico. A hora que você repõe a B12, essa mulher vira outra. Já muda só com a B12, Só com a doutora? B12. Então, que é extremamente responsável, se a gente for lembrar lá da mitocôndria, as vitaminas do complexo B estão muito Tá ali. responsáveis por produção de energia. E melhora absurdo, assim, de chegar e falar assim, nossa, eu tô me sentindo outra pessoa. Foi uma reposição de B12. Só que aí entra, se a gente for olhar o olhar da medicina integrativa e funcional, mas por que sua B12 está baixa? Entendeu? Simples, é muito fácil eu prescrever uma B12. Eu pedi um exame, sua B12 está aqui, pronto, agora vai embora Não, agora por que tá baixa? Ou você não come o suficiente, ou você não absorve o suficiente. Aí você precisa seguir essas E linhas. você vê muita falta, doutora, dos pacientes? Muita. Muita. E isso a gente pensava, é muito específico do paciente que é vegetariano, né? E Mas não é. Não. Caramba, é porque todo mundo fala, se for virar vegetariano, vê sua É um B12. risco, porque a proteína animal hoje tem, mas hoje tem muitos pacientes que não absorvem. Aí você tem que investigar se não tem um H. pylori, que é uma bactéria ali do estômago. Aí ou se não tem alguma outra causa, né, até autoimune, que não está absorvendo. Então, e assim, eu sempre acho um H. pylori ali. Sempre não acho. diagnosticado. Muitas mesmo? vezes. Então, paciente com deficiência de B12, deficiência de ferro, ele tem cansaço, ele tem falta de energia. Você precisa investigar se não tem H. pylori. Ô, doutor, e quantos hormônios, assim, você pede para avaliar? Para ver se, no total? Aí depende... Depende muito de Exato. cada paciente. Mas assim, eu sempre avaliar, eu falo que você tem que avaliar a cascata inteira hormonal, né? Então, não adianta só pedir o estradiol. Não adianta eu só pedir a testosterona. Eu preciso pedir... O estímulo vem do cérebro, que vai vir para o
para o ovário. Então, a mulher, o ovário e a suprarrenal, a glândula suprarrenal, que produzem os hormônios. Então, você precisa entender a cascata e fazer os exames na fase certa do ciclo também. Porque não é, como a mulher oscila muito, você precisa pegar, não é, tô ovulando, por exemplo, e fazer os hormônios, a gente vai ter um resultado. Então, para eu entender, a gente tem que fazer naquela primeira fase do ciclo menstrual, ali, do 3º ao 5º dia. É a melhor fase para a mulher avaliar o hormônio. Legal. E o cortisol, doutor, alteradíssimo da galera? Como é que tá dos pacientes? Então, esse é um cuidado que tem que ter, porque assim, dosar cortisol no sangue... Isso que eu ia perguntar, o salivar sanguíneo... E O salivar é interessante a gente fazer aquela curva. A curva salivar. Então, eu vou saber como está seu cortisol 8 da manhã, 4 da tarde e 11 da noite, se você não estiver dormindo. Eu não vai acordar para fazer um cortisol 11 da noite. Né? Esses dias a paciente tem insônia, né? E aí eu falei, olha, se você acordar de madrugada, você coleta um da madrugada para eu saber como tá. Aí ela foi no laboratório, o laboratório falou assim... Olha, você vai ter que coletar, a doutora falou para você coletar tal horário, tem que seguir. Aí ela falou assim, não, é se. Então, assim, não é... Eu não vou pedir para o paciente acordar e fazer um cortisol na madrugada. Mas se despertou, vai lá e coleta. Então, a curva do salivar é muito mais interessante. Porque quando a gente pede no sangue, é mais pensando numa insuficiência adrenal, que é uma outra coisa. Pensando num cortisol baixo, aí você tem que ver cortisol, ACTH, do que você falar, seu cortisol tá alto. Não serve para muita coisa. Entendeu? E tem paciente com dúvida sobre isso também, doutora? Sobre essa insuficiência adrenal? Tem, mas aí, assim, são causas muito mais específicas, diferente do que se fala de fadiga adrenal, que não existe. Por isso que eu tô perguntando isso. Porque às vezes pode então, ter insuficiência adrenal é uma doença que realmente existe. Não pode essa ter causa fadiga autoimune, adrenal. pode ter outras causas, mas fadiga adrenal não existe. Polêmico, né, gente? Pegou? Não, eu vou fechar outra janela aqui. A doutora falou de individualizar, né? De ouvir, aí falamos de empatia. A manipulação entra na individualização? Com na sua certeza. Deixa eu só finalizar essa questão do cortisol, que aí eu já vou falar. Perfeito. O que, e que já entra na questão da manipulação, porque assim, hoje o que você pode fazer, e talvez que as pessoas usam como fadiga, é você modular o seu cortisol através do seu estilo de vida e com suplementação. Então tem os adaptógenos. Aí você poderia usar os adaptógenos para poder... Exatamente. Então, tem adaptógenos que a gente vai usar. Agora a ashwagandha voltou? Tá uma polêmica ainda, né? Então, mas mas ainda... E é assim, gente, adoro. É fantástico, né, doutora? Adoro. Pessoal, só lembrando, né, Glauco? Não se automedique, né, doutora? Sempre busque um profissional da saúde, né, gente? Que é um produto muito bom, realmente... Fantástico, né? Fantástico. Para sono, níveis de cortisol. Exatamente, para controle de ansiedade. Então, você modular. Então, eu tenho até cuidado em falar essa palavra modular, porque parece modulação hormonal, e aí já vem uma outra crítica. Sim. Mas, assim, o modular é você ajustar o que está fora, sabe? E não quer dizer repor hormônio. Você não vai repor cortisol, porque está com... Então, você vai repor o cortisol, a hidrocortisona, quando você tem insuficiência adrenal. Tá fadigado com cortisol ali que não tá bom, entenda a causa. Usa adaptógeno, ajuste o sono, ajuste a alimentação. Que aí você vai modular seu cortisol de maneira saudável. A doutora comentou... Você quer... Não? Posso? Não, pegando um gancho do cortisol. Porque, doutora, me corrija se eu estiver errado. O cortisol, o pico começa de manhã. De manhã. Chega 8 lá, da manhã. 8 da manhã. Aí chega umas 4 horas da tarde começa a cair... Teoricamente, pela metade da manhã. E aí a melatonina... Aí à noite é assim... Um valor de manhã, metade desse valor à tarde, metade desse valor à noite, que aí é quando ele cai mesmo, que ele fica bem baixinho, e a melatonina sobe. E aí a melatonina sobe. Só que às vezes você está desregulado. De tarde está muito baixo, de manhã está mais alto, ou você faz à noite mais alto que de tarde, sabe? Então tem esses... Porque a melatonina também... vou para os Estados Unidos e eu compro no supermercado. Isso é ótimo. E aí, deixa eu explicar isso, gente. Explica aí, sabe por quê? Porque assim... Interessante, essa dúvida aí é muito prática. É um assunto, vai ser repetitivo isso, com certeza, sobre o sono. Mas eu ainda acho que é um assunto que ainda a gente vai falar muito. Sim, e a gente está falando de hormônio, e hormônio é sono. O hormônio é sono. Você dormir vai produzir, né? Não tem jeito. Não você tem precisa jeito, gente. E tem gente que não quer dormir. Eu não gosto de dormir. Eu tiro um cochilo de... Não não gosta de dormir. Dormir é fisiológico. Eu odeio dormir. Você precisa dormir. É tão bom dormir, gente. Eu gostoso. Mas até um comentário de uma pessoa hoje. Então eu tô falando de insônia lá, então eu tô bem, porque eu durmo umas 10 horas. Você também tá no outro pico. Porque assim, não é nem muito e nem pouco. É a quantidade, então, de 6 a 8 horas. Aí tem gente que precisa de mais tempo.
Mas 10 horas, alguma coisa está errada com você, Porque criatura. 10 Porque horas 10 horas... muito tempo de sono. Ah, se deixar eu durmo 12. Nossa, 12 horas, né? Nossa senhora. É, eu escuto então, muito. É quase fala assim, então já dorme direto, não fica dormindo, a vida é tão boa, por que você quer dormir 12 horas? Ó, o dia tem 24, se você dormir 8, trabalha Jesus. 8, sobra 8 pra... Você vai fazer o que da vida? Só dorme e trabalha. E doutora, aí você falou, bom, falar sobre a insônia. Insônia eu falo, foi o que a gente falou em relação ao sono mesmo, né? Insônia, você precisa entender a causa. Gente, hoje a medicação aí dos jovens mais usada é o Zolpidem, né? Eles estão usando pelo efeito colateral da medicação. Então, as pessoas jovens que não dormem, que usam tela, assim, absurdo. Então, eu recebo, às vezes... Eu não atendo muito adolescente, mas... Às vezes, a mãe vai comigo e quer que eu atenda a filha. Então, a menina ficava 16 horas por dia no celular. Ela me mostrou aquele tempo, sabe? Louco. 16 horas por dia. E aí, ela falou assim... Ela dorme, em média, 4 horas por noite. Nossa. E aí ela tá ganhando peso, ela falou assim, eu não consigo parar de comer, eu não consigo controlar minha fome. E aí a mãe, já usando 100 miligramas de sertralina com 16 anos, e queria mais um remédio, a mãe. Eu falei assim, não é um remédio que sua filha precisa. Não é um turbo. Sua filha precisa dormir pra ela funcionar. Não tem como falar que você vai controlar fome, saciedade, que você vai estar, né? Que você não vai ganhar peso se você Nesse não dorme. caso aí, quantos hormônios tem alterado numa pessoa dessa? Ai, muitos, né? É, Aí aí vai inclui uma cascata. leptina também, que é hormônio da saciedade. Então, desregula tudo, né? Eu ouvi uma vez, doutora, falando que... Caramba. Não sei se é verdade, tá, doutora? Que se a gente retirasse todo o hormônio do corpo para entender o poder dele... Não sei se é verdade, tá, doutora? Que daria 10 gotinhas, assim, ó. De tão poderoso... O poder que o hormônio tem dentro do nosso corpo. Eu falo que a gente usar um exemplo clássico da mulher na menopausa. A mulher que está na menopausa, se você conversar com uma mulher que está na menopausa, porque eu recebo muitas, ela vai te falar. Ela tem alteração de humor, ela tem alteração de libido, ela tem alteração de lubrificação. Então, não só lubrificação vaginal, mas lubrificação da pele. Então, tudo muda. A mulher começa a ver tudo mudando. A composição corporal, ela começa a ganhar gordura. E aí você vai fazer o quê? Olha, não faz reposição hormonal, porque reposição hormonal dá câncer. E é isso. É né? isso. Não muda seu estilo de vida, fica aí os seus Isso. 80%. Assim, gente, como mulher, eu falo que o trabalho que eu faço, e assim, o tanto que eu gosto de estudar isso, é disso impactar a minha vida e a vida das mulheres que me procuram. Porque alguém precisa existir profissionais que tenham esse olhar para a mulher. Com certeza. Porque não dá para a mulher, né, ter tanta queda da qualidade de vida, porque o hormônio com certeza vai interferir na qualidade de vida dela. Até na parte cognitiva, então, a mulher entra na menopausa, ela tem risco de problema de coração, porque baixa estradiol. Ela tem risco maior de osteoporose, porque baixa estradiol. Ela entra na depressão, porque baixou o estradiol, e às vezes ela só trata com antidepressivo, e ninguém olhou para o hormônio dela. E aí ela começa a fazer reposição hormonal, ela volta decolando, né? Então, assim, não, toma antidepressivo. Eu não sou contra, em hipótese alguma, até para esclarecer isso. Sim, existem sim, as sim. indicações. Eu sou Que as totalmente a pessoas favor precisam. quando precisa. Sim, sim. Né? A depressão, ela tá aí. Óbvio que não é só uma questão hormonal. Mas a mulher entrou na menopausa. E aí ela começa, anos antes de entrar na menopausa, no climatério, já ter fogacho. Eu falei que... mas a frase clássica. Eu não tenho calor. Então, eu não preciso fazer reposição hormonal. Se fosse só calor, fogacho... Ai, seria tão bom, né, gente? Gatinho de bota. Imagina se a menopausa se restringisse só ao fogacho. O que é um calorzinho, né? E paciente homem, doutora? Você atende também? Como é que tá? Atendo. E Também... assim, falando de hormônios e estilo de vida no homem... Gente, eu estava até lendo recente, a queda de espermatozoide no homem nos últimos... Eu não vou lembrar exatamente quantos anos. Caiu, assim, absurdamente ao longo dos anos. A gente estava conversando sobre fertilidade, né, doutora? E aí? E o que? Dieta inadequada, sedentarismo, estilo de vida. Então, tem como. Aí aí chega um homem cansado. Vamos falar do homem cansado. Porque a mulher, a gente já falou... Aí, homem. Homem Falar das cansado. mulheres, agora vamos falar dos E aí homens. ele vem, eu falo, quanto maior tua circunferência abdominal, menor sua testosterona. Então já começa te analisando na hora que você Aqueles eu até pensando. Nossa, barriga. vai medir a circunferência abdominal. Ó, Dumbo! ó, eu fiz, mas você tá bem agora. Recentemente eu fiz, tava legal. Nossa, Trabalho. você tá parecendo um barril. Todo mundo aqueles pensa na testosterona. O É homem pensa na isso. testosterona. Mas aí, poderoso. assim, homem com testosterona baixa, ele vai ter alteração de libido. Mas ele vai ter cansaço, dificuldade de memória, dificuldade de concentração.
E aí, tá baixa a tua testosterona, vem cá, vamos fazer uma reposição. Mas por que tá baixa a tua testosterona? Aí entra a história que eu citei da vitamina B12. Porque eu tô sedentário, eu tô comendo mal, a minha insulina tá lá em cima. Dormindo mal. Exato. Então, assim, quanto maior sua insulina também, menor sua testosterona. Então, se você não... E o que aumentou a tua insulina? Tua alimentação. Teu estilo de vida, ou você tem uma predisposição genética e um estilo de vida que não contribui. Aí sua testosterona cai. Aí você vai só repor? Se você tem muita gordura corporal, quando você usa testosterona, você converte ela para estradiol. Então, não é só repor também, porque nem sempre você vai... E é engraçado, a doutora tá falando, parece que a nossa vida é um pratinho, um monte de pratinho, assim, ó. Não é? Os hormônios, você vai equilibrando, assim, sabe? Sabe o que eu cito? O hormônio é a orquestra. Orquestração, né? E você precisa de um bom regente. Então, o regente... Não é? Quem é o regente? Somos nós. Você Sim. é o regente da tua orquestra. Sim. O profissional de Boa. saúde, ele entra para trabalhar nessa sinergia aí, mas você é o regente da sua orquestra. Ô, doutora, e você falou do libido, do homem, né, da testosterona. E às vezes, talvez, tem profissionais que às vezes acabam ignorando essa parte hormonal e já prescrevendo um vaso de sei lá, Sim. Que aí o Porque, pessoal, assim, eu tô com, por exemplo, eu tô com disfunção erétil, então tá da fila aí, toma um e acabou. isso acontece bastante. Acontece, doutora? Isso eu recebo, mas aí entra uma... precisa repor testosterona, isso também é algo que vai melhorar muito a vida do homem. Sim, sim. Aí o que você vai avaliar, que é o ponto que eu foco sempre? A sua fertilidade. Porque a partir do momento que você ofereceu esse hormônio pro teu corpo, ele parou de produzir. Então, você zera a sua produção de espermatozoides. Você aumentou a testosterona, mas seus espermatozoides estão zeradinhos ali. Não vai ter um pra contar uma história. Tem um pra jogar, não tem. A maratona. Exato. Maratona, é Então, uma corrida, coitado. o que a gente vê muito hoje são pessoas jovens que querem anabolizar e que compram testosterona no mercado negro ali, que não sabe nem de onde vem e que só quer olhar o valor da testosterona total, porque quer deixar 1.000, 2.000, 3.000. Quanto maior, melhor, né? É isso que é o que a gente vê. E eles não procuram um profissional. Por quê? Porque o profissional vai fazer o quê, né? O que acontece? Ele vai ser criticado e aí ele vai fazer por conta. Então, precisa de profissionais que oriente também. E não só chegar lá e vou dar uma martelada em você, porque você está usando anabolizante. Cara, explica. Então, às vezes o paciente chega... não é meu público, tá? Paciente que vai para anabolizar. Tá. Então, mas às vezes chega, eu tô usando, tá? Eu explico. Então, assim, eu desenho aqui, ó. Essa é a sua fisiologia hormonal. Acontece isso. Você tá a fim de continuar? Por quanto tempo você quer? Você pensa lá. Então, assim, eu trago essa conversa, porque Você o paciente traz a também... realidade, né? Você fala, isso Exato. aqui é real. Não é só pra ficar bonitinho no Porque, Instagram, gente, na é vitrine óbvio. das ilusões, né? O meu foco é saúde, entendeu? Não é só estética. Não é vitrine, O corpo não é bonito, ele vai vir de dentro para fora, né? Não é só anabolizar. Então, o repor hormônio, óbvio que tem suas indicações, eu não sou contra em hipótese alguma, porque eu sei que o hormônio melhora a qualidade de vida. Mas é entender a reposição, a anabolização e quem realmente precisa. Aí, hoje, ele não pensa em ter filho. Daqui a 5 anos, o sonho da vida dele é ser pai. Ferrou, né? Literalmente. Porque, assim, pode ser que você consiga reverter esse eixo. Porque a hora que você deu o hormônio, seu cérebro suprimiu aquilo ali. Então, o que a gente chama de eixo inibido, né? Então, a LH e a FSH zera. E aí você tá dependente daquilo. A hora que você para de usar, será que seu corpo vai voltar? Aí existem medicações que vão tentar reverter isso. O corpo tava ali, cadê? Não veio? É isso. Não tá chegando nada. E aí, assim, quem faz reposição hormonal, homens que fazem o que a gente chama de TRT, que é terapia de reposição de testosterona, eles vão usar pro resto da vida, porque eles estão repondo mesmo. Então, isso também é uma consciência. Você vai precisar usar, mas isso é uma coisa que você vai usar pro resto da tua vida. Agora, quem está anabolizando é outra conversa. É uma outra... Mas é isso. Homem com baixa testosterona vai ter baixa performance. E aí entender isso que a gente falou, das causas dessa baixa testosterona. Até, doutora, você estava comentando com a gente que você foi no... Falei com você, doutora, você foi nos congressos, aí você foi dar aula Nutrição Brasil, é isso, Sim. doutora? Você falou, e as Fui novidades, doutora? O que você viu, assim, nesse Sabe que foi até congresso? interessante que nessa sala que eu fiquei, que foi a sala de medicina, o que nós falamos foi sobre estilo de vida. Então, a gente falou do estresse oxidativo, falei de estilo de vida, o outro médico falou sobre mitocôndria, então estratégias para biogênese mitocondrial. Então, assim, produzir mais mitocôndria. Produzir mais mitocôndria é produzir mais energia. Então, é trabalhar com...
Então eu falo que é tão legal e assim, ficou linkado todos os assuntos, né? Porque envolveu... Aí a outra foi uma dermato, falando também sobre pele, estresse oxidativo, estilo de vida. Que legal, tudo ligado. E aquele REM, doutora? Sabe que o REM é a da doutora Juliana Bica e do André Vinícius, né? Eles vieram assim para transformar a reposição hormonal no Brasil. Sério, doutora? Sim. Eu achei muito legal. Muito legal. Eles fizeram até a 2ª edição agora. E é um evento muito transformador para qualquer profissional de saúde, médico ali que trabalha com mulher. Porque assim, a gente não só viu como repor, né, atualizações sobre as doses, as melhores vias, mas falou muito sobre o intestino, sobre essa metabolização do estradiol. Então, você está usando o hormônio, mas para que via está indo? Para que via metabólica esse estradiol está indo? Cuida do intestino da tua paciente. Então, falou muito, e que é o estroboloma, né? Vocês já ouviram falar do estroboloma? Desculpa, doutora. É a relação do estradiol com a microbiota ali. Como é que chama? Estroboloma. Maravilhoso esse nome, Estroboloma, né, gente? Bolonha. Trava-língua. Trava-língua também. Mais um Estrobolona. trava-língua. Isso aí vira estrobolona. 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 Vou até anotar aqui pra não esquecer. E aí, o que é isso aí? Que? Como é que é, doutora? Então, existem, dependendo do tipo de bactéria que a gente tem no intestino, tem bactérias que são produtoras de estrogênio também. Então, você pode ter, se você tem uma microbiota ruim, com pouca bactéria, você pode ter pouco estrogênio. Você dá um exemplo do endometriose, que a mulher tem muito estrogênio. O problema dela é essa, na verdade não é nem muito, é esse desequilíbrio do estrogênio com a progesterona, que a gente chama de predominância estrogênica. Se você tem muitas bactérias no intestino que produzem o estrogênio, você pode ter esse desequilíbrio. Então, você precisa usar estratégias para melhorar essas bactérias, para trazer a melhora da endometriose. Então, veja como é muito além, isso foi um dos temas do REM também, muito além de eu tenho endometriose, toma aqui um hormônio, né? E volta daqui a 6 meses. Não é, uma doença extremamente inflamatória, né? E que o estilo de vida vai refletir. E hoje está afetando bastante, né, doutora? Muito. E aí a gente vai pensar, é um caso de infertilidade. E uma outra coisa que eu vejo muito, até falando de hormônio, mulher, infertilidade, é a mulher que busca hoje fazer uma fertilização, porque ela está infértil e ela não descobre a causa. Aí ela fez vários exames, ela não tem endometriose, ela fez exames, não tem nada anatômico, nada que justifique, é aquela infertilidade indeterminada ali, sem causa. Mas será que é sem causa? Então, assim, essa determinação hoje, né, de terminologia é isso, uma infertilidade sem causa determinada. Mas aí a gente tem que ver estresse oxidativo, mitocôndria, nutriente, vitamina D, intestino. Vitamina então, D. Importantíssima. Importante, né, doutora? Importantíssima. Hoje tem estudo que mostra que se você adequar os níveis de vitamina D, aumenta a reserva ovariana funcional dessa paciente. Ou seja, ela melhora a fertilidade dela repondo vitamina D. Doutora, aproveitando, falar de fertilidade, um assunto que foi aí na internet, que até estava comentando sobre, tem que fazer propaganda, Cláudia Raia. Cláudia Raia. E aí, é um caso que eu tenho até citado em consultas. Porque eu estava até comentando com a doutora agora há pouco. Porque tem mulher que fala assim, 34 anos, eu tô velha, não vou engravidar, não sei o quê, não sei o que lá. Pô, mas de repente, uma pessoa com 39 engravidou. E aí você falou, Júlio... qual que é a grande causa, até trazendo para a realidade? Tá. A grande causa de infertilidade hoje é a idade, porque as mulheres querem engravidar numa fase mais tardia. Então, a idade é a principal. Hoje tem mulher com 30... Eu recebi uma paciente esses dias de 36 anos, de 38 entrou na menopausa com 36. Louco. Ela tinha osteopenia já. Então, assim, ela já tinha alteração óssea. Aí é uma paciente que já foi investigado causas, né, para minha infertilidade, para minha menopausa precoce. Aí eu falo, será que não tem uma doença autoimune? Porque também é um risco. Então, tireoidite de Hashimoto. Hashimoto é um risco. Tem estudos que mostram que pacientes com Hashimoto podem entrar na menopausa precoce. Ou será que não tem uma doença celíaca não diagnosticada? Porque já tem osteopenia, hormônio. Então, eu vou a fundo mesmo. Por isso que falam que, né, o nutrólogo acaba pedindo mais exame. Mas é assim, gente. Você está conversando, eu estou entendendo. Eu não tenho lista pronta, né? Me dá um exame para fazer antes da consulta? Não. Também não dou. Não é Jedi, né? Hoje a doutora Jedi. Não, mas o Cibele médico Jedi. É um CSI, né? E aí vai descascando a cebola. Isso. E assim, isso é tão legal que é transformador, né? E aí, voltando para o exemplo da Cláudia Raia,
ela com 55 engravidou. Gente, 55 hoje, a grande maioria, isso é exceção, tá na menopausa, né? Então, o que a gente vê é mais 40 e tantos anos do que 50. Então, o que é interessante da Cláudia Raia é porque hoje você tem sua idade cronológica. Então, a idade cronológica dela é 55. E a idade biológica, que a gente vai falar de telômero. Que é isso que a doutora... Até a gente já comenta de teste, né, doutora? Então, existem exames hoje que você avalia o comprimento do telômero. O que é telômero? É uma partezinha ali no DNA que ele vai encurtando conforme a gente vai envelhecendo. Então, você sabe que existe tem um cientista de Harvard que ele fala que envelhecer é uma doença e ela é tratável. Ele é bem... Cara... Drácula. Exato. Nossa, Depois, eu ia chamar ele de Drácula. Eu pensei... Olha, Gêmeos... Eu Drácula. pensei... Gente. Falei, nossa, ele é o Drácula. tem um livro, eu comprei, eu não li ainda, chama O Caramba. Tempo de Vida. Tempo, já vou... Tempo vamos de já vida. comprar. E ele fala, inclusive ele cita dieta, ele cita a metformina como um grande aliado à longevidade. Então ele fala que ela é tratável. Porque energia... ATP Como é que é? Como é que é? Volta de novo. É envelhecimento? É uma doença e ele é tratável. E aí ele fala de telômero. Então o telômero ele encurta conforme a gente vai envelhecendo. Isso é natural, ele vai encurtando. Só que existem processos que aceleram esse encurtamento. Então hoje assim, envelhecer, né? Vamos falar do que a gente sabe, né? Não do cientista que está trazendo essa inovação. Assim, tem muitos estudos. Então, mas como que você quer envelhecer? Não tem a frase hoje dos 80 são os novos 60? Ai, que os Você 50 são novos 40. Você não quer chegar nos disso, 60 né? com vitalidade, com força, com disposição, com energia. Então, o seu estilo de vida vai voltar. E aí, a Cláudia Raia fez esse exame e mostrou que ela tem 43 anos de idade biológica. Eu faço esse exame no consultório, então tem pacientes... Por exemplo, tem uma senhora que viveu uma vida muito tranquila, estabilidade financeira, ela bebe vinho todo dia. Isso era Ela estava 11 anos rejuvenescida no exame dela. Eu vou começar a beber vinho. Aí entra a dieta Eu gosto. mediterrânea, né? Mas assim... Eu super trabalho. Gente, isso é muito assim... Até quando a gente fala de vinho, é saudável, porque é resveratrol, é dieta mediterrânea, mas é álcool, né? Mas eu gosto de citar o exemplo dela, porque sempre que eu faço, eu avalio o estilo de vida. Aí eu pego o empresário que trabalha no mercado financeiro, o cara tá envelhecido muitos anos. Caramba. Entendeu? 8 Imagina anos, porque ele tem um estresse. nível de estresse absurdo. A embalagem tá boa, né? Mas por dentro, colega... E aí, o negócio tá... um outro exemplo, uma paciente que entrou na menopausa precoce e mesmo começou a fazer reposição hormonal, mas ali, 5 anos envelhecida. Então, a proteção do estradiol para a mulher também. Então, é legal você trazer isso para a prática, né? Tem gente que tem medo de saber a idade biológica. E essa mulher que bebia vinho, depois teve algum problema de esteatose hepática, alguma coisa? Ou não? Pode falar? Não, mas Não. assim, ela tá Não, acima tô do brincando, peso. tô brincando. Ela tá acima do peso. Ah, entendi. Porque assim, nossa, bebeu vinho todo dia, não aconteceu Mas nada. quando ela falou... Mas é álcool. É Tem por uma isso que eu joguei, pegadinha. tem uma pegadinha, Gente, você né? sabe O álcool- em entendi, calorias, entendi. ó. 1 grama de carboidrato tem 4 calorias. 1 grama de proteína tem 4. 1 grama de gordura tem 9. 1 grama de álcool tem 7. Será que é calórico? Álcool é quase igual a gordura de Mas caloria. vai na moda agora, doutora, vai pro gin. Vai pro gin? Aí entra. Porque o gin, Raiva dessas o modas. gin, ele tem menos carboidrato, né? Mas ele tem álcool, que é calórico também. Porque Então, assim, então, meu amigo. vai comparar com cerveja, né? Imagina o povo que faz a poção Gummy, põe lá vodka, eu vou colocar suco de uva. A poção Gummy aqui. uma Meu bomba Deus do céu, vai virar no nuclear. um monstro, né? E doutor, falando, né, de beber, de isso tem a ver com alimentação. Tem algum alimento que regula, que equilibra os hormônios, que ajuda? Olha, eu não digo um alimento, mas as refeições. Então, o refeições. que é até interessante, vocês conhecem as Blue Zones, que são as 5 regiões do mundo que são mais longevas? Que tem a ilha do Okinawa. Okinawa é a primeira É a no primeira, Japão, né? que tem Que até vive a até Okinawa Ah, eu não vou lembrar das Diet. outras agora. Eu lembro dela como... Estados Unidos, eu esqueci o nome. Eu não lembro, eu sei do mas tem uma Okinawa. região nos Estados Unidos, tem uma região na Costa Rica, Sardenha na Itália, Okinawa e tá faltando eu esqueci a quinta, mas são Não tem problema. Depois a gente vai colocar o Depois Blue Zones aí coloca pra aí, vocês. Gente, e assim, é muito, muito, muito legal, porque aí eles estudaram o que tinha de comum. Por que essas pessoas vivem mais de 100 anos? Primeiro, elas são felizes. Ah, Coração, gente. tô feliz. Tem gente que vive 110 anos. Não, e eles bem- vivem sem... Exato, e sem bem. vitalidade. É. Então, assim, eles
se exercitam. Já vou escrever aqui, ó. Eles se exercitam, eles têm uma alimentação mais à base de planta do que de proteína animal. Eles comem, mas assim, menos carne vermelha, mais peixe, mas é muito mais com legumes e verduras. Então, eles se movimentam, eles são felizes. E tem a questão também do consumo do resveratrol, né? Que tá aí. Mas a gente pode manipular, tá? Tá, pode, não precisa ficar fica tomando. dica, Fica a dica. Olha, é super manipulável. É Tem umas isso, fórmulas boas aí, gente. né? Com resveratrol. Tem até um livro que fala da ilha de Okinawa, que é o Ikigai, né? Que é propósito. Que eles têm propósito. Eles têm propósito. Isso, é o era diferencial esse deles. daí. Propósito. E eles têm religião. Então, assim, eles se apegam a uma religião e tem essa questão do propósito que para eles é Tem até isso. um ciclo, né? Tem o estilo de vida, como que eles navegam, né? Aqui eu tenho tanto. O percentual que a doutora estava falando, mas acho que de uma forma mais lúdica. É interessante. Eu lembrei hein? da Bela Velhice. Tem livro também, tem 2 livros, Blue Zones. Tem 2? Fala Interessante, daquela depois a gente coloca na antropóloga, descrição. a doutora Miriam Goldenberg, que ela escreveu um livro chamando A Bela Velhice. E ela falava de uma pesquisa que ela fez de 30 anos, que ela viu que as pessoas que envelheceram bem é as que tinham propósito. É isso aí. Faz toda a diferença. Tem um Isso está em propósito. desses critérios aí dessas Porque regiões. se você não tem propósito, o que você está fazendo aqui? É me Então? dizer aqui. Ah, não, eu tenho um carrão, eu tenho. Tá, e o caixão não tem gaveta. É, gente, Você é vai muito fazer mais o quê? importante você ser feliz Que e que eu tô talvez ter fazendo? menos do que você viver uma vida inteira trabalhando para ganhar muito. E cadê a essência ali da... E estilo de vida, doutora? A gente estava falando sobre até aqui, TDAH. Sim. Isso, Pacientes, assim, doutora, como é que- diagnósticos aumentaram muito, né, de TDAH, mas voltando para o tema, assim, o estilo de vida também reflete. É óbvio que existe o diagnóstico de TDAH, mas isso é uma questão também que envolve alterações, polimorfismos genéticos. Então, você consegue... Tem pacientes que têm geneticamente mais níveis, porque o TDAH ele envolve um neurotransmissor que é a dopamina. Uhum. Então, geneticamente, vou citar o meu exemplo. Existe um gene que é a CONT. Já ouviu falar? Cometiltransferase. Então, você pode ser CONT lenta ou CONT rápida. Isso Já me veio com um titouro na cabeça. Vocês, gente, olhando. Já me veio um vinho. Resveratrol, o cara. Nossa, Desculpa, como já me veio com titouro, vinho, doutor. Você não Conte. comercial. Não, eu tô fazendo, desculpa, não tô fazendo, não é comercial, É gente, Conte, mas é Conte. Tá C-O-M-T. bom, doutor. Desculpa. Vocês com certeza são CONT lenta. Que- O que quer dizer lenta? Gente, Vocês não são eu lentos. Sou gente. preguiçoso, pô, eu Não, patino, é cara. o contrário. Ah, é o o contrário? contrário. Por quê? CONT lenta é porque a enzima trabalha de forma mais lenta e ela que degrada a dopamina. Então, se ela está trabalhando mais devagar, sobra muita dopamina ali no teu cérebro, no seu cérebro, no seu neurônio. Então, você pode ter muita dopamina. Você é uma pessoa mais focada, motivada, só que você tem uma tendência a ser mais ansioso. Então, Somos? Não, é? Imagina. Sabe, é? Não, gente, né? vocês são Não, CONT lenta. Eu não. vou fazer um teste genético em vocês. Vamos fazer, vamos Vamos fazer. fazer. Eu São topo, CONT eu topo. lenta. Quem é CONT rápido é o contrário. É uma pessoa que lida muito bem em situação de estresse, mas é uma pessoa que às vezes tem mais dificuldade de foco, cognição, tem mais tendência a vício. Então, tem o lado bom e ruim, por isso que você tem que saber trabalhar a sua CONT. Entendeu? Gostei do Conte. É. E aí, E aí, falando do TDAH, tá relacionado com esse gene também. Não é só esse, mas é um dos genes mais estudados no TDAH. Então, às vezes, eu sei que tem muita dopamina. Tem gente usando... Eu não sei se eu posso falar o nome do não, remédio. pode falar, Pode doutor, não falar, tem problema. Que é o Venvance, né? A droga da Sim, moda sim. aí também. Então, tem o Zolpidem e tem o Venvance. Então, usando por quê? Eu falo, as pessoas querem... Elas estão saindo da cocaína pro Venvance. Porque deixa ligado, é uma anfetamina... E te deixa focado, você consegue trabalhar, você produz, mas é uma droga, né, gente? Então, às vezes eu recebo paciente e falo assim, eu tô usando o Venvance porque eu quero melhorar foco, cognição. Eu faço teste genético, falo assim, você é um CONT lenta, você já tem muita dopamina. Aí ele chega com uma sensação, tipo assim, nossa, eu tô com uma sensação de tristeza, de angústia, porque às vezes ele bagunçou tanto esse neurônio, tanto esse cérebro com uma medicação que aumentou algo que ele já tem Já muito. tá aqui, por exemplo, se eu tomar, então, Exato. já que a doutora já achou não assim, toma. Não. eu vou virar um foguete. E aí, quem é CONT gente. rápida e que tem um diagnóstico mesmo e que toma, ele realmente melhora, porque estimula. Mas aí, voltando para uma linha da medicina que eu gosto mais, eu sei que para você produzir dopamina, você precisa de um aminoácido, que é tirosina. Então, a gente pode suplementar ele tirosina. Só que para você fazer essa transformação de tirosina para dopamina, você precisa de vitamina B6.
Então, vamos suplementar a vitamina B6. Você faz só um reajuste na suplementação. Aí você começa a ligar de novo o quebra-cabeça, ali, montar, né? Caramba, é mágico. A doutora falando, né? É. Ela tá até... Ai, eu tô... Já imaginando a doutora Eu sou assim, na consulta. Você faz muito... Paciente, como é que é, doutora? É assim, ó, encaixa aqui, faz aqui, vai aqui. Aperta aqui, dá uma engrenagem aqui. Ai, gente, vocês são... É isso. Eu falo assim, você precisa arrumar a máquina. Gente, agora eu sou Conte. Continenta. Seu continente. Seu Conte rápido. Gente, Sai pra lá. eu falo que o Conte rápido, assim, às vezes você tá num lugar, você sabe, de olhar, fala, esse é Conte rápido. Doutora, Ela é mais devagar, assim, ela pega, ela vou tirar o copo um pouquinho mais devagar. Agora a gente já quase derruba a água aqui, entendeu? Não, pior, doutora, você agora ficou na minha cabeça. Todas as vezes que eu vi uma garrafa de Conte. Não vai lembrar, não tem como. Mas é uma forma didática aí, Mas tá vendo? Conte, fala pro paciente. Já usa, ó, Conte não é o vinho, tira. Não é o vinho. Tá vendo? Não é o É a vinho. É bom, mas dopamina. ó, deixa de lado. Vamos falar da... E aí tem estratégias, por exemplo, a ashwagandha é uma delas para contilenta. Rodiola rosa não é interessante para quem é contilenta. A gente vai usar mais para quem é conte rápida. Como é que a... Magnésio Eu ia perguntar assim, de berberina e... Adoro berberina. Berberina, doutora, é bom Gente, também. berberina, assim, focando na conte não, mas assim, controle glicêmico, perfil lipídico, intestino, supercrescimento bacteriano, berberine é meu... É tá legal, na minha né, lista doutora? ali. Gosto demais de berberine. A doutora tá falando de... Vai. Não, vai. Eu ia perguntar se a doutora... Ímpar. Ímpar. Vai. Ganhou. Eu pedi ímpar. Nossa, tá louco. Vai, par. Tá. Não, São tão idênticos que nem sabem. Falou par, ele acha que é ele. De testes, doutora, você falou desse teste do telômero. Aí tem o teste genético. Nutrigenético. Nutrigenético, perdão. Que é desculpa. esse que ele avalia, depende do teste, né, da empresa, mas mais de 100 genes. Então, eu posso olhar e falar assim, ó, qual é o seu perfil metabólico para ganho de peso, para obesidade, para colesterol, para triglicérides, para qual o metabolismo das vitaminas. Então, ele não me fala assim, você vai ter uma doença tal. Você tem um risco para. Ele é um teste preditivo, ele prediz o risco. Porque senão a pessoa vai falar assim, ai meu Deus, já vou morrer. Eu vou Ai, ter meu Deus, câncer. ai, Eu falo, não é um exame para ver câncer. Aqui é um exame preventivo. Então, eu vou olhar só conte. E aí, metabolismo da cafeína. Esse é clássico. Esse é o clássico da cafeína? Então, eu vou dar um exemplo. Eu sou contilenta. E meu metabolismo da cafeína é super lento. Então, se eu tomo muito café e eu já tenho uma tendência a ser ansiosa, eu estou hiperestimulando meu cérebro. Então, eu não posso tomar café. Eu tomo uma xícara de manhã. Se eu tomar 2, meu marido já sabe que eu tomei. Aí ele já vai falar... A secretária da clínica... Doutora, quantos cafés você tomou hoje já? Gente, eu gosto de café. E não, doutora, eu não consigo acompanhar ele. Eu gosto parei. de café. Por ser gêmeo, fala, é meu irmão, tá do meu lado, vou tomar junto com ele, né? Só não toma à noite. Aqueles caras só só não toma à graças noite. a Mas Obrigado, tem insônia? Porque às vezes não é nem de noite. Às vezes à tarde já vai refletir no seu Ele sono. dorme bem melhor do que eu. E eu tomo menos café do que ele, que ele Não, toma. mas não é isso. Não é só Não isso. não é. Mas tem essa questão Querendo da falar que é o fadiga, café, né? cansaço. Calma, não tem nada a ver. Tem vários fatores, Diogo. Exato. Vamos lá, tem vários fatores. E falando Estilo de vida. de hormônio, a questão de tristeza, doutora, tem aquela questão da ocitocina também, essas coisas, como que afeta isso? Como eu disse, é uma orquestra realmente, né? Então, assim, não é usar a ocitocina, por exemplo, mas é você trabalhar com algo que vai estimular, com exercício, com abraço, com afeto. Uma das questões, voltando para o Blue Zones, é relacionamento, eles citam. Então, é você escolher relacionamento. Então, para produzir hormônio também, você precisa ter um relacionamento, saber escolher com quem você vai se relacionar. Ou seja, o no ambiente. seu trabalho, na tua casa, porque... Se você tem um ambiente tóxico, a É probabilidade de ser tóxico vai ser muito grande. Exatamente. Então, às vezes eu tenho paciente que me procura porque quer emagrecer, mas tem um relacionamento horrível em casa, com o marido, não gosta do trabalho, não vai emagrecer, entendeu? Pode ser uma fase, mas eu falo, você precisa ajustar a tua vida, a tua casa ali. Quando eu digo tua casa, é teu corpo mesmo. Porque até falam que a casa, quando a casa fica bagunçada também, que tá meio linkadamente também, né? O que você ia falar? Fala aí, Não, rapaz. T3 e T4, doutora, que a gente vê aqui, tem bastante prescrição disso. Falar de Chega tireoide. chega as pessoas às vezes, no balcão da farmácia falando assim, T3 emagrece, T3... Existem algumas linhas, assim, que prescrevem T3 para emagrecimento, mas se a gente for buscar o que tem de evidência, usar T3 não vai emagrecer. É melhor você cuidar da tua tireoide e dar substâncias e trazer realmente como uma boa conversão, então do T4 para o T3, porque o seu corpo faz isso.
Então, se você tem... Quais são os principais nutrientes para a tireoide? Zinco, ferro, selênio. Se você tem deficiência de ferro, que é muito comum em mulher, você pode ter alteração do funcionamento da tireoide por deficiência de ferro. Às vezes, você repõe ferro, melhora. Melhora. Então, assim, é você trabalhar com a conversão. Selênio é importantíssimo para essa conversão de T4 para T3. Então, é aquilo. É simples eu passar um T3, mas, assim... Dá para fazer algo, né? É isso. Poucos casos que, assim, vão realmente ter indicação de T3. E isso é muito polêmico. Né? É porque existem alguns profissionais que realmente prescrevem para outros objetivos. Mas não tem tanto respaldo, assim, para isso. Entendi. Olha, Glauco. Então, coloque a sua tireoide para funcionar. De forma adequada. Adequada. Exato. Não vai... só... Porque, assim, um exemplo. Hashimoto, que é uma doença autoimune da tireoide que é muito comum. Como é que você interpreta? É uma doença autoimune. Você vai cuidar da alimentação dessa paciente ou você só vai falar para ela assim, olha, isso é a frase da medicina tradicional. Eu tenho Hashimoto, mas a minha tireoide está funcionando bem. Então, espere que um dia você vai desenvolver hipotireoidismo. Isso é super comum. Ou, às vezes eu diagnostico, o paciente chega com fadiga, ele está com a tireoide funcionando bem, mas eu peço um anticorpo e ele tem um Hashimoto não diagnosticado. Mas a tireoide ainda funciona. Então, esse paciente eu preciso cuidar dele assim muito para que ele não desenvolva ou para que ele demore muito para desenvolver. Então, vitamina D é importante, porque é uma doença autoimune. Alimentação. Então, às vezes, existem gatilhos ambientais. O glúten pode ser um gatilho para o Hashimoto. Toxinas ambientais pode ser um gatilho. Infecções virais pode ser um gatilho. Então, você precisa rastrear. Não, é uma orquestração de tudo, se for ver, né, Cara, doutora? Vida, estilo. Não, e o tema tem todo sentido, né? O estilo de vida e a influência dos hormônios. É, né? Isso, não só hormônios sexuais, como nós falamos, hormônio tiroidiano. Tudo, tem vários, né? Que todo mundo pensa, quando fala em hormônio, reposição hormonal, todo mundo testosterona. Já ia ficar forte. E é aquilo, é muito além, porque é muito fácil. Realmente, desenvolver um hipotiroidismo, você vai repor, você vai usar ali a levotiroxina. Mas, às vezes, está aumentando a dose. Ou aquele TSH que oscila, não tem mês que está mais alto, que cai. Muitas vezes você tem que ver gatilhos mesmo. Por quê? Ainda mais quando é uma autoimunidade, quando é uma doença autoimune. Tem muita relação. E que isso a gente traz muito nessa abordagem mais integrativa mesmo. Sim. Doutor, por exemplo, o selênio, o nosso solo hoje, assim, dos minerais em si... o selênio, ele é muito rico na castanha do Pará. Na castanha do Pará. Muito. Então, assim... Castanha do Pará é um alimento riquíssimo, riquíssimo. Um solo que a gente tem... Hoje o solo não é mais o mesmo. Eu falo que até a tabela nutricional tem que mudar, né? Porque a tabela nutricional que a gente segue é uma tabela de um solo que não é mais o mesmo, que está muito danificado. Principalmente com a quantidade de agrotóxico que a gente tem. Então, o magnésio, por exemplo, extremamente deficiente no solo. Então, o magnésio é algo que eu suplemento em quase todos os meus pacientes. E tem vários tipos, né? E tem vários, né? Então, vamos falar de performance cerebral. Gosto do treonato. Treonato. Falar de fadiga, dor crônica, de malato. Então, sono, magnésio inositol. Então, aí depende, né? Você gosta do magnésio. Aqui. É legal, né? Eu gosto de linkar, né? Mas esse aqui, faz esse aqui. Esse aqui é legal. Eu gosto do silício. Eu vou montando quebra-cabeça. O selênio eu acho legal pra caramba. Todos, né, doutora? A tabela periódica até a tabela periódica. Eu falei pro Glauco, eu quero fazer um quadro em casa, assim, de tabela periódica. Mas eu acho fantástico. Isso acontece também. É muito mais interessante você suplementar o que aquele paciente precisa do que você simplesmente dar a tabela periódica para ele. Porque você também não vai adiantar nada, né? De A a Z na receita. Eu vou pôr todos os minerais, de A a Z. Aquela receita, quase 3 redação folhas. Do Enem. É isso. Porque também é a sinergia também dessa combinação. Por isso que eu Iodo, você tá dando um exemplo. Iodo para quem tem Hashimoto. Gente, terrível. Terrível. Não pode. Iodo para Hashimoto é... Caramba. Não... não dá. Então, é que... Não encaixa. Não encaixa aí, não. Silício você usa também, doutora? Bastante, né? Também. Eu uso inclusive em mim, né? Unha, cabelo, pele, articulação. A articulação é bom também. O silício é muito bom. É muito bom. Não, é que eu ia falar, Glauco, até antes de entrar no mercado de manipulação, não tinha ideia desse universo, né, doutor? O que é a gente fala mercado magistral, mercado de farmácia de manipulação.
quantas possibilidades de tratamento traz o paciente, né? Demais. E é você individualizar, E né? essa sinergia, igual a doutora tá falando, eu uso o malato, uso o isso treonato, aí eu posso usar, não vou usar iodo, vou usar... É individualizar. Individualizado, E assim, total. eu hoje, 90% eu acho das minhas fórmulas são manipuladas. Não, e esse teste que a doutora falou, que você faz o telômero, do nutrigenoma genético, né, doutora? O nutrigenético, o te dá telômero, pra individualiza, né? individualizar. Microbioma, E, você então, entender. até ia comentar com a doutora, tem esse teste também da Tem, como é você que é, entende o doutora? tipo de bactéria que você tem no seu intestino. Então ele mostra qual é a diversidade de bactéria. Você tem uma boa diversidade, qual o tipo de bactéria? Então, um exemplo. Você tem uma dieta muito restrita, é bem provável que você tenha bactérias restritas também. Porque se você não come muito diferente, Você né? fica, como é que Você chama? fica muito restrito, só fica tem naquela alimentação. diversidade bacteriana é pequena. Então, isso é o que a gente pode falar, começar a evoluir, pensar numa disbiose, né? Aí tem muitas bactérias que estão metabolizando muita proteína animal. Aí eu falo, olha, aqui a gente tem que reduzir proteína animal, porque tem excesso de proteína animal, né? São bactérias que estão mais ali em pacientes que consomem. Então, você consegue individualizar a dieta através disso também. É individualidade, Não. né? É medicina de precisão. Isso é o que vem crescendo. E é que a gente comenta, né, Gal, que ainda poucos médicos conhecem os benefícios da farmácia de manipulação ainda, doutora. Sem dúvida. E que na medicina, vocês devem, né, ver muito isso, talvez existem alguns até que criticam, né? Sim. Então eu falo, é você ter um parceiro realmente, alguém que você confie, porque você consegue trazer muito resultado e individualidade. Sim. Se eu estou falando de medicina de precisão, de individualizar a conduta, na manipulação a gente consegue individualizar. Total. Eu comento com o Glauco, doutora, que às vezes tem falta de informação sobre o mercado de manipulação. Um exemplo, matéria-prima, da onde vem? É do mesmo lugar. Origem. A origem é do mesmo lugar. E às vezes tem certificações que às vezes algumas empresas nem têm, a manipulação já tem para utilizar. Tem muita matéria. Eu falo para ele que tem cada lançamento que você fala assim, meu Deus, olha isso aqui. As sinergias, as combinações. É isso, tem hora que a gente quer colocar tudo mesmo, a gente se empolga. Cada vez que a gente for no Porque consultório, é tão legal. falo, nossa, que animal. Tem muita coisa. É muito legal. E assim, é trazer essa informação. Acho que trazer mesmo, olha, é isso por conta disso, né? Trazer para os profissionais de saúde. Então tem que ser um trabalho também de educativo. Educativo é educação continuada, não tem como. Mas a gente fala que precisa de mais representantes na rua para levantar a bandeira para os médicos, doutora. Que nem, doutora, a gente estava conversando sobre a questão de doenças cardiovasculares, né? A causa, até você mencionou que a mulher tem mais problemas cardiovasculares depois da menopausa, né? Qual que é o hormônio que é importante que é essencial na saúde do coração? O estradiol. O estradiol. É o grande regente da vida da saúde feminina, é o estradiol. E pro coração também? Pro coração também. Coração, pele, cérebro, é o estradiol. Tem alguma idade para fazer reposição, doutora? Não sei se eu já tinha perguntado. Aí vai entrar da fase realmente que ela entrar que ela entrar no climatério ali. Hoje fala-se muito de fazer a reposição já no climatério, né? Nessa transição, que é o melhor momento. Porque quanto mais tarde a mulher isso já é ruim para fazer uma reposição. Então, existe uma janela terapêutica de até 10 anos. Mas se eu entrei aqui no primeiro ano, maravilhoso. Já estou com 9 anos, aí é uma coisa que você já tem que repensar. Então, não é qualquer hora, qualquer momento. Que eu vou fazer essa reposição. Ô, doutora, não sei se tem muito... Brain fog. O que é isso? É uma névoa mental. Uma névoa... Não, é uma sensação de névoa. Para não esquecer o Windows aqui. Não tem problema, jovem. Eu não fecho as minhas janelas. Minha janela estava aberta aqui faz tempo para perguntar isso. Mas até falando de hormônio, de intestino, são coisas que podem estar linkadas. Então, por exemplo, brain fog é uma névoa mental. Pode ter relação com glúten. Pode ter relação com desequilíbrio hormonal. O que é essa névoa, doutora? É uma sensação de névoa. Então, os pacientes, vocês não sabem nem explicar. Ele fala assim, meu cérebro, tô meio... Tá embaçado? Não é uma questão de embaçado de visão, mas assim, você tá com o cérebro carregado, sabe? Perdido, doutor, meio confuso, sei lá. E tem relação até com, por exemplo, intolerância ao glúten. Você come glúten, isso é típico. O paciente no fim de semana come glúten, bebe. Na segunda-feira ele tá cansado, com essa sensação, com esse brain fog aí. Eu gostei desse termo, brain fog. Gostou? Moderno. Não é moderno, não é moderna? Não, eu falei a doutora falou da mulher, né? Da idade, que eu fiz a pergunta tem alguma idade. No caso, a mulher. E o homem, tem alguma idade para fazer reposição?
vocês homens, gente, vocês ficam aqui ó, a vida inteira, né, com os níveis mais estáveis. Vocês não são montanha-russa igual nós. É, a mulher já é mais... Mas existe no momento que realmente pode ter a queda da produção. Mas não é uma coisa fato que vai acontecer como na mulher. Então, é realmente quando seus níveis caírem e você tiver sintoma. Porque eu digo, exame é foto. Quando você me mostra o seu exame, eu tô vendo uma foto. O hormônio é filme. Ele tá em movimento. Grava essa aí, ó. Já. Nossa, ó, hormônio é filme... E o que é a foto, doutora? Como é que é? Hormônio é filme? Exame hormonal é uma foto. Hormonal É uma foto. Foto. E hormônios é filme, porque ele tá em constante movimento ali. De manhã. Gostei dessa De manhã ele tem um nível, à tarde ele tem outro, à noite ele tem outro. Então, até para fazer reposição hormonal, você precisa estradiol e testosterona. O pico é de manhã, então você vai usar de manhã. Progesterona é à noite, é o hormônio que está mais relacionado com relaxamento. Porque a mulher entra na menopausa, ela tem queda de estradiol, queda da progesterona, aí ela tem insônia. E aí, às vezes, ela vai pro Rivotril. Às vezes, você vai repor uma progesterona com estradiol, você melhora o sono dela. Doutor, e aí tem que, não sei se é o termo correto, desmamar esse paciente de um Rivotril para poder fazer ou dá para fazer os dois juntos? A combinação ficaria legal ou não ficaria na verdade, com o paciente que usa Rivotril há muito tempo, você não consegue tirar de uma vez. Até porque é uma droga que causa dependência, né? Dependência. Que Eu já vi no pronto-socorro abstinência de Rivotril. Você tá brincando. Abstinência. Dá pra contar com uma pessoa que ficou revoltada, queria matar a outra? Não, ele começa a ter vários sintomas, alucinação, é um negócio... É mesmo? E aí, tava, acho que 10, 15 dias, eu não lembro exatamente, sem tomar Rivotril. Aí você pensa que 2021, né? 21, de 20, 21, 20, 21, 24... 5,6... não, acho que é 21. 5,6 milhões de caixinhas foram vendidas de Rivotril. É muito. Segundo a Equivia. Então, assim, teve um aumento de 22% comparado com 2020. Então, não é uma medicação que eu vou chegar e falar, tira o Rivotril. Nem dá. Nem dá. É desmame mesmo. Tem um psiquiatra junto. Tem que ter um psiquiatra junto. E o desmame... Mas assim, doutora, não dá pra já entrar com hormônio. Ou dá não pra entrar. Não contraindica. Tá. Não, é que eu achei que os dois iriam entrar em conflito. Então, às vezes, quando você repõe a progesterona, melhora. Então, você faz reposição hormonal, você começa estradiol. Muitos ginecologistas já colocam, por exemplo, um DIU nessa mulher. E é bom, porque por que você usa progesterona na reposição hormonal da menopausa? Para proteger o útero, o endométrio. Ah, então eu já estou com o Mirena, eu não preciso usar progesterona, porque eu já estou protegendo meu útero ali. Mas às vezes você coloca mais para melhorar a qualidade do sono do que por esse efeito protetor ali. Então, e melhora a insônia. Que coisa, umas combinações que... Você tem que olhar agora o ser humano como você olha para esse eu tô processando aqui agora. Um quebra-cabeça nele. Não, quebra-cabeça, é pratinho, que você vai ter que ficar... É muita coisa. Mas essa é a medicina que vem crescendo, que é a medicina integrativa, que não é uma especialidade médica. Até a gente tinha conversado. Saiu recentemente que o Conselho de Santa Catarina. Criticou, né? Que não... Porque assim, eu não posso me dizer que eu sou especialista em medicina integrativa porque não é uma especialidade reconhecida pelo CFM. Mas é uma área que tem crescido, a medicina funcional, a medicina integrativa, e que assim, eu não digo nem que é futuro, isso é presente na medicina. Já tá, né? Então... com tanto teste, tanta coisa que você consegue ter uma noção, de precisão. Ó, até é curioso, teste de nutrigenética era super criticado. Agora eu recebi a revista do CREMESP falando de teste de nutrigenética, Conselho Regional do Estado de São Paulo de Medicina. Sabe, eu trabalhei com teste de dermogenética, doutora, foi em meados de 2008, 2009, mais ou menos. O que faltava era ajudar a traduzir aquele teste. Como auxiliar o médico... Porque não sabe. Exato. Eu acabei estudando muito essa parte de nutrigenética, que foi uma área que me encantou mesmo, porque você individualiza, né? É demais isso. E aí você individualiza, mas a gente não é uma formação que nós temos. Então você precisa focar em uma área específica. Então não adianta você pegar um teste de nutrigenética e pedir ou entregar para alguém que também não está habituado a ler. Porque você falou, não é preventivo, como a doutora falou, ele está dando preditivo, uma... Ele prediz. Então só que aí você vai olhar um conjunto de genes ali, né? E é assim, doutora? Verde, vermelho, amarelo, alguma coisa assim? Tem alguns assim. Aí depende muito da marca que vai mostrar. Tá vermelho, tá amarelo, tá verde. Eu acho muito legal isso. Mas eu gosto de olhar mesmo a junção ali, os polimorfismos. Então você precisa ter um olhar além, né? Porque senão, por exemplo, tem um risco por obesidade. Esse exemplo dessa minha paciente é clássico. O risco de obesidade dela era altíssimo. Só que ela é muito magra, mas ela é maratonista.
Então, ela silenciou os genes dela através do esporte. Porque no Que teste legal. mostrava que o esporte era super impactante para o resultado de emagrecimento. Então, você silencia, né? Você nunca vai mudar a sua genética. É essa e ponto. Só que o ambiente, aí entra a epigenética. O ambiente, ele modula Aí aquilo. modula. Ele silencia ou... Então, A doutora fala, isso me lembra daquele filme Gataca. Vou entregar a idade agora, hein? 1998. É, filme é Foi clássico. hein? clássico. Ele burlou um teste pra entrar tipo uma empresa, não me lembro, faz muito tempo isso. Mas já falava sobre essas questões de teste, pra melhorar, o que queria fazer. O que era ficção tá virando real, ciência. é a né? realidade. Virando mas ciência. existe um estudo até de gêmeos idênticos ali, que foram separados em maternidade e viveram em situações em países diferentes e que depois, sim, eles eram diferentes fisicamente. Fisicamente. Por conta da epigenética, em altura, em várias coisas. É o ambiente. É o ambiente. O ambiente estimula... Conversando com os seus genes ali. Então, Como é que é a matéria? A gente é o produto né, do ambiente. Produto do ambiente. É, Um o neurocientista neurocientista falou pra falou. gente. É. Somos o produto do Do ambiente. é isso. Não, e essa questão de hormônio é um assunto muito polêmico assim, né? Como você falou, o hormônio, é muito essa questão de bomba, de ficar forte, não tem Porque tanta todo mundo, noção eu não de sei, doutora, profundidade. aumentou mais o consultório de um tempo pra cá nessa busca da reposição hormonal, desse estilo de vida? O que você Do nota? estilo Por de exemplo, vida. a pandemia acelerou esse processo. Sim. O Ou consultório pior. teve queda na pandemia, Não. ao contrário. Porque Muito as pelo pessoas contrário. queriam muito cuidar da saúde. E aí, o que vem é muita mulher que entrou na menopausa e que, assim, ela tá desesperada. Ela precisa de alguém para olhar para ela. Entendeu? E aí, às vezes, houve uma opinião que, não pode fazer reposição hormonal. E aí, é você trazer toda essa conversa que a gente teve aqui sobre... Às vezes é um cientista aí nas redes sociais, a rede guru. social... porque, assim, não é para todo mundo. Óbvio que vai existir contraindicação. Mas é aquilo, prepare-se. Eu falo, mulheres, preparem-se para a menopausa, para você receber esse hormônio e só ter, né? E receber menopausa de uma forma diferente, não tão Menos agressiva. impactante. Menos impactante. Menos impactante. É. Até a doutora falou um negócio, como é que é, doutora? Like dopamina na internet, porque a gente falou sobre expectativa, né? Exatamente. Tá aqui, ó. Não, que a doutora falou, que a gente tava falando da Cláudia Raia, a doutora falou assim, mas aí de repente, né, o pessoal pode aumentar a expectativa. Eu quero ficar igual a Cláudia Raia. Calma, gente, calma, né? Exatamente. Vamos alinhar expectativas. Porque senão, o like, eu quero ganhar um like igual aquela pessoa ali. ganhar um monte de Hoje a like. gente vive nessa geração de likes aí, né? E o cérebro, ele quer isso. Por isso que as pessoas ficam viciadas em rede social, né? E aí entra a tal da dopamina. Porque isso se querendo ou não, é um comportamento novo, assim. 10, 15, 20 anos aí que a gente está mexendo. Parece. 20 anos, não, mas é recente. E mudou muito o nosso comportamento, né? Sim. Eu falo que talvez daqui a um tempo, quem soubesse expressar, saber conversar, vai dominar o mundo. Porque as pessoas estão cada vez mais aqui É e saber não conseguem. conversar, e principalmente criança, né? Eu falo, como é que a gente vai criar nossos filhos? E saber se relacionar, porque às vezes tem até um psicólogo que eu sigo, que eu acho ele fantástico. Ele falou assim, que ele estava acho que foi num hospital, fazendo um cadastro, ele chegou a mãe com o filho, e aí a mãe falando todos os dados, o menino já era adolescente, o menino em momento nenhum olhou para atendente, em momento nenhum falou um bom dia, em momento nenhum falou o nome, endereço, tipo, ele não sabe nada, ele só mexia no celular. Então, que geração que tá vindo aí, né? Porque fica estimulando, né, o tempo inteiro. Essa geração que eu vejo é um desafio para a medicina mesmo, né, doutora? Porque essa questão de saúde mental, parte hormonal, cada vez mais vai ser um grande desafio para vocês. Sem dúvida. Analisar esse ser humano e ter essa visão, essa mentalidade da medicina aberta, né? E trabalhar multidisciplinar com os outros parceiros também, né? Exatamente. Com os médicos É também. o que a gente fala, né? Sempre tem um médico... Multidisciplinar. Multidisciplinar. Sem dúvida. O médico ter o seu farmacêutico, né? Ter um Sim. parceiro, um fisioterapeuta, todos, né? A cadeia Sem inteira. dúvida. Eu não vou resolver, a gente precisa de uma equipe. Eu preciso do nutricionista, eu preciso da ginecologista, vou precisar do endócrino, enfim. Né? Então, eu vou saber para quem eu vou encaminhar. E eu vou saber para quem encaminhar que tem uma mentalidade semelhante à minha. Né? Porque eu quero colegas que tenham um olhar integrativo. Sim, porque senão você vai pegar muito
tradicional, fala, E essa que médica... vai criticar a minha conduta. E talvez até atrapalhe você ainda, e sim. talvez o paciente diz, a doutora Sim. vai fazer reposição, não vou não, vou nesse aqui Mas que é eu mais falo, fácil. Né? Existem, em todas as áreas, em todas as profissões, é óbvio que existem profissionais e profissionais. Sim, mas é doutora. entender que aqui eu te provo porque eu estou fazendo isso, por conta disso, disso e disso. Não é simplesmente eu vou traçar, eu vou dar a tabela periódica ali, né? É, Não a é tabela periódica. Toque a tabela periódica, isso aí. Bom, chegamos ao final. doutora. Doutora, obrigado mais uma vez. Sim, por nós estar temos que aqui. agradecer, doutora, E pela... aquela... Hã? Não, pela aula, né? Não. A gente aprende, eu falo pro Glauco, todo podcast que a gente vai fazendo, a gente vai aprendendo. Você fala, caramba, ó... Não, e vocês têm um olhar assim, tipo, uau, gente. é de curioso. Super empolgado. É, porque a gente vai aprendendo. Não, você vai ver a mas- gente rabiscando aí, você fala assim, o que Nós esses dois que estão estamos fazendo? fazendo, aí? então ET, depois Mas fica- guarda. Guarda. Que recado você daria pro pessoal que está nos assistindo, doutor, assim, para o Falar estilo, sobre estilo de vida, sobre hormônio, busque ajuda. O que você... Escolhas conscientes. escolhas conscientes. Porque, assim, através são as escolhas, são as nossas escolhas que vão fazer a diferença. O que você escolheu? Para você buscar, eu quero ser saudável, você precisa abandonar o que te adoece. Você está disposto a abandonar o que vai te fazer Tem a adoecer? frase da doutora, como é que é? Você está disposto a desistir das coisas que te fizeram adoecem. adoecer. Isso aí, né? Já tá aqui já, viu, Giovana? Já tá aqui. Tá aqui. E aí, o ser humano vai entrando no automático, né? Ele Sim. vai seguindo. Mas ótimo, doutor. Procrastinação. É isso. E, pessoal, Vamos lá, Glauco. se você está chegando aí, está nos assistindo, já dê seu like aí, por favor. Se cadastre no canal, acione as notificações e se gostou muito, né, Júlio? Compartilha. Para quem precisa ouvir esse assunto aqui, esse Nossa, bate-papo com que nós certeza. tivemos Como é que hoje. é? Manda um aviãozinho. E cumprimenta a gente também. Se for criticar, critica De sem leve. coração peludo, né? Sem coração pelo... Coisa boa, perfeito. Doutora, Gratidão, obrigado, né? gratidão. Obrigada, Mais uma gente. vez. Obrigado. Namastê. Obrigado. Tchau, tchau, Obrigada tchau. pelo convite.